A gente recebe aqui nos estúdios da Band News FM o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, o desembargador Carlos Eduardo Thompson. Tudo bom, desembargador? É uma honra estar aqui no programa dos senhores. A primeira pergunta não tem como ser diferente. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão de negar o habeas corpus ao ex-presidente Lula. O TRF tem tido entendimento em relação a casos da Lava Jato de, após o fim do processo de segunda instância, decretar a prisão, passar para o juiz Sérgio Moro, que decreta a prisão. Como vai se dar o trâmite do caso do ex-presidente Lula agora? Com a decisão tomada pelo Supremo ontem, a ministra Carmen Lúcia deve dirigir um ofício ao tribunal, no caso a mim como presidente do tribunal, dando notícia do julgamento que se encerrou ontem e que aquela liminar que o ex-presidente havia recebido foi revogada, né? A partir daí, noticia-se que a defesa do ex-presidente deve interpor um novo recurso de embargos de declaração. Vamos admitir que isso realmente venha a ocorrer. O nosso tribunal, tendo em vista que o Supremo reafirmou a sua jurisprudência, né, isso é importante deixar claro, ontem o Supremo reafirmou a sua jurisprudência que vem desde 2016, no sentido de que é possível a execução das sentenças condenatórias criminais a partir do esgotamento dos recursos no segundo grau, no caso do TRF. Uma vez, e o nosso tribunal tem uma súmula nesse sentido, eu acho até que é o único tribunal que editou uma súmula 122. Esgotados os recursos na segunda instância, pode-se passar ao cumprimento da pena. Se forem interpostos esses novos embargos de declaração, uma vez eles sendo julgados, a partir daí o relator poderá comunicar ao juiz Sérgio Moro o cumprimento da decisão que já existe. Há um prazo para que eles sejam julgados, esses embargos? Não há um prazo, mas os embargos têm sido... Os embargos anteriores, os primeiros embargos de declaração da defesa do ex-presidente Lula, foram julgados mais ou menos em 30 dias. Né? A hipótese de embargos de declaração, que é esse recurso, as hipóteses de cabimento são muito estreitas, né? Só se há obscuridade, contradição, etc. Já houve os embargos, já foram julgados e acolhidos em parte. Agora, anuncia-se que poderá haver novos embargos. Né? Então, eu acho que mais tardar em 30 dias isso deve estar sendo julgado. Quem participa também da entrevista aqui no Band News FM 2-2 é o repórter aqui da Band News FM, Pablo Fernandes. Pablo? Presidente, são duas dúvidas. A primeira é, os embargos dos embargos, como chamam os recursos, eles, pelo que eu me informei, eles não têm previsão legal. O porquê do motivo do TRF4 aceitar esses recursos, na maioria das vezes, entendendo que são protelatórios. E a segunda pergunta é, se o relator do caso, o Gebran Neto, decidir sozinho, monocraticamente, rejeitar esses embargos, o que acontece? Já abre a possibilidade de novos recursos ainda à defesa do ex-presidente Lula? Eu vou começar pela última. Eu acho muito difícil que o desembargador Gebran, não acredito que ele vá julgar isso monocraticamente. Né? Mesmo, digamos, que ele entenda que não seja caso de embargos, provavelmente até para evitar um outro recurso, etc., que iria para a turma. Então, eu não vejo sentido nisso. Quer dizer, qualquer que seja o entendimento dele sobre o recurso, tenho quase certeza em afirmar que ele vai levar isso para a 8ª turma. Então, vamos começar por aí. Segundo, esses embargos dos embargos não acontecem só no TRF. Isso em todos os tribunais. Todos os tribunais, no próprio Supremo Tribunal Federal, acontecem esses embargos dos embargos. Claro que o que pode acontecer é que os tribunais, não estou dizendo que vai ser o caso da defesa do ex-presidente Lula, estamos falando em tese. Quando esses recursos, se for o caso, o tribunal reconhece que são abusivos, ele pode não conhecer do recurso e aplicar sanções processuais. Né? Não estou dizendo que seja o caso, estou falando em tese. Uma preocupação especial com prazos no TRF4, nesse caso específico envolvendo o ex-presidente Lula? Não. Inclusive, no final do ano passado, a defesa do ex-presidente fez um questionamento à presidência, no caso a mim, sobre eventual celeridade a mais ou a menos dos processos do ex-presidente Lula. Se proferiu ali se fez um exame e se reconheceu que não houve nenhum tratamento preferencial num ou no outro sentido. Agora, por exemplo, a imprensa noticiou que o Supremo tinha 5.000 habeas corpus aguardando julgamento. E, no entanto, eles selecionaram este aqui, o do ex-presidente. Então, realmente, no nosso caso lá, não há nenhum problema, não há nenhum, digamos assim, nenhum tratamento preferencial ou não preferencial em relação ao ex-presidente. Presidente, para ficar claro e ajudar os nossos ouvintes a compreender a questão e como funciona o trâmite na justiça, não só de primeiro grau, de segundo grau, a partir do momento do TRF4, da rejeição desses embargos pela turma, quais são os prazos ainda a serem cumpridos e como se dá a execução da pena? E o senhor, claro, conhece como funciona a Justiça Federal, sabe como funciona a 13ª Vara, comandada pelo juiz Sérgio Moro. Como que se dá essa execução da pena com qualquer um? Vamos esquecer um pouco o ex-presidente Lula, mas claro, como que é o trâmite usual? Primeiro, vamos começar pela 13ª Vara.
esta vara, como diga-se de passagem, a Justiça Federal na 4ª Região, e eu não estou dizendo que nas demais não sejam, eu vou falar daquela que eu conheço. Ela funciona muito bem. E a 13ª vara do juiz Moro, ele é um juiz extremamente organizado e competente. E ele é cercado de servidores de primeira categoria. Então, uma vara que funciona muito bem. Qualquer que seja o processo que ali chegue, ele vai ter um tratamento expedito, respeitadas as garantias, etc. No caso de qualquer processo que ocorra a execução provisória da pena, julgado o último recurso pela turma respectiva, a 8ª turma, e esse último recurso sempre o que é? É uns embargos de declaração, que é um direito da parte prejudicada interpor. Julgado os embargos declaratórios, o relator expede um ofício ao juiz, o juiz que proferiu a decisão lá na primeira instância, né? Via de regra, a 8ª turma é, no caso, o juiz Moro nesse processo contra a administração, da Lava Jato, perdão. A partir daí, o juiz Moro pode já determinar o cumprimento da pena. Recentemente ele o fez em relação a um dos dirigentes de uma dessas empreiteiras. Então, o procedimento é exatamente o mesmo. Nós estamos conversando aqui no Band News FM 2A2 com o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Carlos Eduardo Thompson, TRF, que é o órgão de segunda instância que cuida dos casos originados da Operação Lava Jato. Queria retomar um pouco a questão do Supremo Tribunal Federal. A decisão de ontem traz também uma possibilidade, a pressão deve ser mantida em cima da presidente Carmen Lúcia, para que sejam julgadas as ADCs que tratam efetivamente da prisão em segunda instância. O tribunal negou o habeas corpus ao ex-presidente Lula, mas ao mesmo tempo tem uma questão de mérito com a possibilidade de inverter o entendimento atual que autoriza essa prisão. Qual a avaliação do senhor em relação a essa questão, prisão em segunda instância, e o senhor acredita que até setembro, quando a presidente Carmen Lúcia deixa o cargo, essa questão será votada? Sobre o ritmo, digamos, de formação de pauta do Supremo, eu realmente não tenho condições de opinar, porque isso aí, eu não integro aquele tribunal, né? Então, realmente, aqueles que integram que poderão aquilatar isso. Mas ficou evidente ontem que me parece que essa é uma matéria que voltará a ser examinada, né? Houve vários votos, digamos, no sentido de, instando a presidente, no sentido de pautar aquelas ações. Então, eu acredito que isso, este ano, deve ser pautado, né? Quando nós não sabemos. Ontem o Supremo decidiu esta questão da prisão em segunda instância. Isso é muito importante a sua pergunta e muito oportuna. Qualquer dos dois entendimentos, o que exige o trânsito em julgado no sentido do exame de todos os recursos, ou seja, 4 instâncias, do primeiro grau, o Supremo Tribunal Federal, para a execução provisória da pena, quanto o outro, que já autoriza após a segunda instância, são entendimentos sob o ponto de vista jurídico respeitáveis. Tanto é verdade que a Corte se dividiu, meio a meio. Foi por um voto, e a própria ministra Rosa Weber, ela não se comprometeu com a tese, né? Ficou bem claro isso no voto dela. O que acontece em relação às prisões em segunda instância? Isso é importante até, por isso eu agradeço a sua pergunta, que é importante. Por que se entende que a partir da segunda instância pode-se iniciar o cumprimento da pena e isso não fere a garantia, seja da presunção da inocência, seja, digamos, do trânsito em julgado? Numa interpretação sistemática da Constituição, que é o que o intérprete deve fazer, o exame da prova em matéria penal, e em matéria civil também, mas principalmente em matéria penal, ele se esgota no segundo grau. Seja nos tribunais federais, se é a matéria da Justiça Federal, seja nos tribunais de justiça. O STJ e o Supremo só examinam a matéria de direito, que são questões bem mais estreitas para chegar. O filtro é muito maior. Nesse debate sobre a possibilidade de prisão após tramitação em segunda instância, entrou uma outra questão, porque um dos argumentos de uma das partes é que falta celeridade na justiça brasileira e por isso é necessária execução para que os crimes não prescrevam e as pessoas não saiam impunes, os réus não saiam impunes. Há outras formas de melhorar a celeridade da justiça brasileira? A primeira forma, que a justiça, o que mais se ressente da justiça, seja no civil, seja no crime, a falta de efetividade. Não é um problema só do Brasil. Outros países estão corrigindo isso. Como? Inegavelmente, tende a diminuir o número de recursos. Não é possível. Nenhum país do mundo, por exemplo, consagra como direito de qualquer cidadão recorrer em 4 instâncias. Mas isso não fere direitos? Reduzir os recursos? Não. Isso é feito em vários países, tendência na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, justamente, digamos assim, diminuir o número de recursos. Por exemplo, nós temos, na esfera penal, vamos ficar na esfera penal, nós temos o recurso de apelação e lá, se houver um voto vencido a favor da defesa, há também uns embargos infringentes de nulidade. Isso está previsto no Código de Processo de 41. Se eliminar esse código numa reforma, esse recurso numa reforma processual, não pode-se dizer que feriu o direito dos acusados. O direito do acusado é ter examinado o processo de forma pública, com a participação da defesa em todas as suas fases e etc. Mas não, o fato de diminuir o acesso aos recursos
Isso não foi. O próprio Supremo, a partir de 2004, quando se reconheceu a repercussão geral como forma de se chegar lá, reduziu o recurso. Só se chega à Suprema Corte se naquele caso se reconhecer que há uma repercussão grave, um atentado à Constituição que permite o exame. Se não, não. Para além dos recursos e dos textos das leis, o senhor acredita que alguma mudança na forma de atuação do judiciário pode melhorar a celeridade? Olha, o que eu vou lhe dizer o óbvio. Todas as instituições, o sucesso ou fracasso delas, em última análise, depende dos homens e mulheres que as compõem. Naturalmente, o primeiro sucesso, digamos assim, a primeira regra do sucesso de uma boa justiça séria é o juiz. Quer dizer, então, o juiz, e diga-se de passagem, a imensa maioria dos juízes brasileiros, eles são cumpridores das suas atribuições, dos seus deveres, dos prazos processuais. Agora, há magistrados que, nós sabemos, Brasil lá fora, que tem 20, 30 mil processos no gabinete e aquilo não diminui nunca. Então, tem muito do componente pessoal. Agora, eu acho que será inevitável nós nos debatermos sobre a diminuição dos recursos. Queria agradecer a participação aqui no Band News FM 2-2 do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador Carlos Eduardo Thompson. Desembargador, mais uma vez, muito obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio. Muito obrigado.